Na mesma carta que nós lemos, no capítulo seguinte, Paulo fará uma afirmação que é, nesse trecho, nessa passagem, talvez a mais conhecida e citada. Diz o apóstolo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Os recursos financeiros, os recursos materiais, são sementes que Deus pôs em nossas mãos. Se forem semeados com fartura, diz o texto bíblico, a colheita será farta. Se nós semearmos, entretanto, pouco, haverá pouco para ser colhido. O que é que significa esta afirmação bíblica? Qual era o contexto destes 2 capítulos escritos pelo apóstolo Paulo? Para quem Paulo estava falando? Qual é o significado dessa afirmação ou dessas afirmações para a nossa vida hoje, em especial para o modo como nós lidamos com os nossos bens? Hoje eu quero apresentar para você a mensagem do capítulo 8. No próximo domingo, falarei sobre o capítulo 9, me detendo de modo especial neste versículo que destaquei para você, ou seja, o texto que nos fala da semeadura e da colheita, da ligação entre aquilo que nós semeamos e aquilo que nós colhemos na nossa vida. Há 3 assuntos que são delicados, que são difíceis de serem tratados na igreja e talvez mais difíceis ainda de serem tratados do púlpito: política, sexo e dinheiro. Esses 3 assuntos são delicados. Entretanto, a Bíblia trata dos 3 de forma muito aberta, muito direta, sem rodeios, sem nenhum tipo de melindre. Mas esses assuntos são difíceis de serem tratados nas igrejas cristãs, porque todos nós trazemos um conjunto de concepções, de ideias a respeito de cada um desses temas, e muitas vezes essas ideias que nós já temos, nós as levamos para a leitura do texto bíblico, e essas ideias acabam ofuscando aquilo que deveria ser entendido, compreendido na palavra de Deus, ou seja, como revelação do próprio Deus sobre cada um desses assuntos. É o caso do tema finanças. Há aqueles que, quando ouvem falar sobre isso, já ficam arrepiados. De um lado, há a ideologia secular, que prega o tempo todo que o dinheiro é a fonte de felicidade, o dinheiro é a fonte de segurança, de paz para a vida humana. O dinheiro, nessa perspectiva, é apresentado e é cultuado como se fosse um Deus, e acaba sendo um Deus na vida de muitas pessoas. De outro lado, há aqueles que se arrepiam por outra razão. É aquela ideologia que apresenta o dinheiro como responsável por todas as mazelas que existem no mundo, por todas as desgraças que existem no mundo. E nessa linha, o dinheiro é apresentado como um demônio a ser enfrentado, expulso, exorcizado. Entretanto, na perspectiva bíblica, o dinheiro não deve ser um Deus, de modo algum, e tampouco a Bíblia nos apresenta o dinheiro como um demônio. Ou seja, os bens materiais, na perspectiva bíblica, são sementes. Sementes que foram confiadas às nossas mãos, e no solo do reino nós podemos semear de modo inteligente para que aquilo que foi confiado a nós possa redundar em bênção para a nossa vida e bênção para a vida de outras pessoas. Podemos semear de modo farto, inteligente, e colher também com fartura, ou podemos semear o mínimo, talvez acompanhado de sofrimento, talvez acompanhado de insensatez, de muita luta, fazendo isso como uma obrigação. Nessa perspectiva, o que é que nós podemos aprender a respeito deste tema no texto que nós lemos? Normalmente eu tenho pregado sobre um tema. Hoje eu vou modificar um pouco e vou pedir a sua atenção para que a gente entenda
como esse texto se desenvolve. Faremos isso também no próximo domingo. Algumas passagens bíblicas, o contexto precisa de maior atenção para que a mensagem seja propriamente compreendida. Esse texto nos apresenta as seguintes verdades a respeito da semeadura, ou seja, dos bens materiais como sementes nas nossas mãos. Primeiro, ele nos ensina como semear a nossa contribuição financeira. Como é que você deve usar os seus bens como sementes? E ele faz algumas afirmações bem interessantes. Primeiro, você é desafiado, eu sou desafiado a semear em circunstâncias difíceis na vida. Deixe-me falar um pouco sobre o contexto da passagem para que você entenda isso. Dentre as igrejas da Macedônia estavam algumas que são conhecidas nossas, porque são bem citadas no Novo Testamento. Por exemplo, Tessalônica e Filipos, que mereceram epístolas da parte do apóstolo Paulo, e também a igreja de Bereia, os conhecidos bereanos. Os cristãos da Judéia, ou seja, aqueles primeiros cristãos, eles estavam passando por uma grande necessidade. Era um tempo de intensa pobreza naquela região, um período de muita escassez. Isso significa que os cristãos que viviam na província da Macedônia fossem ricos, que fossem cristãos abastados, de modo algum. Veja comigo novamente o trecho que nós lemos, os primeiros versículos, o que é dito sobre a condição daqueles irmãos. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Parte da tribulação, do sofrimento pelo qual passavam os cristãos na Macedônia, era proveniente de perseguições movidas contra eles por conta da fé em Cristo Jesus. No mundo antigo, no mundo greco-romano, no mundo do Novo Testamento, muitas associações comerciais, muitos ofícios estavam vinculados a um deus local, a um ídolo. E para que a pessoa pudesse exercer aquela profissão, exercer aquele tipo de trabalho, ela deveria prestar culto àquele Deus que era cultuado pela associação, por aquele ofício. Muitos cristãos sofriam, eram atingidos pela perseguição porque se recusavam a prestar esse tipo de culto. Por conta disso, ficavam privados do exercício da sua profissão e logo também dos meios para o seu sustento, ou seja, o preço era altíssimo pela confissão em Cristo. Paulo não afirma que os cristãos da Macedônia eram crentes de classe média alta. Paulo afirma que a profunda pobreza deles não foi impedimento para que semeassem generosamente em socorro aos seus irmãos na Judéia. O fundamento para contribuir não são as circunstâncias positivas, ou seja, os negócios estão indo bem, logo eu vou contribuir com o reino de Deus. O cristão contribui pela quantidade de graça, ou da graça de Deus que experimenta na sua vida, no seu coração, e não pela quantia de dinheiro que dispõe sobrando na sua conta bancária. Esse é o princípio que nós encontramos aqui. Segundo, semeie com generosidade. Os cristãos macedônios, tomados como exemplo de bons semeadores, não contribuíam com parcimônia, mas com grande riqueza de generosidade, diz o texto que lemos há pouco. O dia da entrega do dízimo deve ser esperado com alegria pelo cristão. As campanhas que são anunciadas pela igreja não devem ser evitadas ou recebidas com má disposição por parte daqueles que creem em Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos na atualidade não procedem como os cristãos da Macedônia. Muitas histórias correm nas igrejas para
ilustrar e para exemplificar esta realidade de uma indisposição em relação à contribuição. Uma das mais lembradas, e é uma das minhas preferidas, é aquela da mãe que, tentando inculcar no filho o hábito da contribuição, ofereceu-lhe, antes de saírem para a igreja, 2 moedas. E foi bem didática, dizendo para o filho o seguinte: filho, com esta moeda você pode comprar o que você quiser hoje. Esta outra moeda, na hora do ofertório, quando os diáconos passarem, você vai depositá-la na salva. O menino ficou feliz, entrou no carro, saíram em direção à igreja. Quando estacionaram o carro e o menino abriu a porta do carro, de modo estabanado, uma moeda voou. Caiu no asfalto, foi rolando e acabou entrando ali no bueiro. E o menino voltou-se para a mãe, rapidamente disse: mamãe, a moedinha de Deus caiu no bueiro. É uma brincadeira, mas geralmente é a moedinha de Deus que cai no bueiro. Ou seja, o que nós cortamos do orçamento, geralmente diz respeito àquilo que nós havíamos votado e desejávamos entregar para o serviço de Deus. Quando não há generosidade, nós ficamos satisfeitos no máximo, porque já cumprimos a nossa obrigação. Eu já fiz a minha parte. Os outros, que cada um faça a sua parte. Semeie com generosidade. Mas há um terceiro princípio: semeie com entusiasmo. Contribuir abençoa a vida daquele que recebe, mas contribuir abençoa a vida daquele que doa, daquele que contribui. Paulo lembra o dito de Jesus, segundo o qual mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma vez que a contribuição é um ato espontâneo, ela deve ser feita com uma alegria, deve ser feita com entusiasmo. Veja a atitude dos cristãos da Macedônia, o que Paulo diz sobre eles. O texto está na tela. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Em geral, a igreja precisa insistir para que haja contribuição, precisa lembrar da necessidade da contribuição desta ou daquela campanha, desta ou daquela finalidade. Mas os cristãos da Macedônia, eles pediram para contribuir, eles desejavam contribuir. Antes que fossem até eles procuraram o apóstolo Paulo e disseram: nós queremos participar dessa campanha em favor dos cristãos da Judéia. Felizmente, digo isso com felicidade, ao longo do meu ministério eu tenho encontrado irmãos com esse tipo de atitude positiva. Irmãos que muitas vezes chegam sem que lhes seja pedido e dizem: o que é que a igreja está precisando? Eu quero contribuir. Você pode me indicar uma necessidade da igreja? Sempre há alguma necessidade. Eu digo que esses são descendentes da igreja da Macedônia. Procuram a oportunidade para contribuir. Veja que coisa forte escreveu o comentarista bíblico Warren Wiersbe sobre o entusiasmo na contribuição diante de Deus. O texto está na tela. Deus vê a oferta que vem do coração e não apenas das mãos. Se o coração desejava dar com mais generosidade, mas não teve meios, Deus vê esse desejo e providencia para que seja devidamente registrado. Agora, a outra parte. Mas se as mãos dão mais do que o coração deseja, Deus também vê e registra o que está no coração, por maior que tenha sido a oferta. Você percebe a conexão entre aquilo que nós doamos e o nosso coração, como nós não podemos e não devemos doar desvinculado do nosso coração, do nosso propósito? Essas três coisas, então, são ditas sobre como devemos semear. Mas há mais observações nesse texto. O que é que a sua semeadura diz a respeito da sua fé? Do modo como você vive a sua vida cristã. Semear é uma questão de coerência, diz o apóstolo Paulo.
Pela seguinte razão: ele se dirige aos cristãos de Corinto. Ele está mencionando a igreja de Tessalônica, Filipos e de Bereia, mas ele está se dirigindo à igreja de Corinto. Em comum com os cristãos da Macedônia, Corinto, que ficava na Acaia, tinha o fato de pertencerem ao mundo gentílico e haviam se comprometido em ajudar os irmãos da Judéia. E o apóstolo Paulo lembra que entre o compromisso feito e o tempo em que ele fazia o contato, já havia se passado 1 ano e nada de contribuição. 1 ano havia se passado e eles ainda não haviam realizado a contribuição. Veja o que Paulo diz no versículo 7 do texto que nós lemos. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Acho que era por isso que Paulo não era tão querido em Corinto, né? Ele chama a atenção deles dizendo: olha, vocês dizem que conhecem a palavra de Deus, que vocês amam muito, que vocês são entusiasmados quando oferecem o culto a Deus, agora se destaquem também na contribuição. O que Paulo está dizendo não é possível. Não é possível amar a palavra de Deus, gostar de oferecer culto a Deus, mas não gostar de contribuir, recusar-se a contribuir. Isto é incoerente. Segundo lugar, Paulo diz que semear é um ato de amor. A origem da semeadura está no coração e não na obrigação. Veja comigo o versículo 8, Paulo diz: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Não era sem razão que eles estavam um pouco amuados com o apóstolo Paulo. Ele confrontou a igreja de Corinto quanto à verdade do amor que eles diziam ter por Cristo e pelo Evangelho. Terceiro, semear é resultado da comunhão com Cristo. Versículo de número 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. A contribuição brota da graça experimentada na comunhão com Cristo. Não é uma questão de propaganda, não é uma questão de campanha bem feita, não basta ver o orçamento, o balancete ou qualquer coisa semelhante. A sensibilidade vem da comunhão com Cristo. Se Cristo for o seu melhor amigo, se Cristo for aquele amigo mais chegado que o irmão, se Ele é o mestre dos mestres, se nele você encontrou todos os tesouros da sabedoria de Deus, a contribuição será algo natural na sua vida, porque o significado de Cristo está presente na sua vida, a presença de Cristo é muito forte na sua vida. E por fim, Paulo fala nesse texto sobre cuidados. Nós devemos ter alguns cuidados quando semeamos e quando recolhemos aquilo que foi semeado, ou seja, quando colhemos. Eu estou seguindo a apresentação feita por Paulo e não poderia passar sem tocar nesse ponto. Do versículo 16 em diante, até o fim do capítulo, ele trata dos cuidados no levantamento dos recursos e na administração desses recursos. Aqueles que vivenciam o mundo corporativo estão bem acostumados, tem se tornado muito frequente o termo compliance, que vem da língua inglesa e tem o sentido de seguir as regras, né, de observar regras que dão segurança, integridade, confiabilidade a todos os processos. Paulo já sabia disso. E aqui eu peço a sua atenção, porque ele vai dizer coisas interessantíssimas nesse texto que nem sempre nós observamos quando lemos o texto de uma forma menos cuidadosa. Ele vai dizer que a administração é um trabalho de equipe, precisa ser feito em equipe. Veja que ele menciona Tito, que iria até a igreja de Corinto para receber a oferta, mas veja o versículo 18, o que mais ele diz. Veja o versículo 18, está na tela. Com ele, ou seja, com Tito,
estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Era uma pessoa conhecida, recomendada por todas as igrejas, nem sequer era uma pessoa que Paulo pudesse dizer, eu escolhi esse irmão, é a pessoa da minha confiança. Não, era da confiança de Paulo e era conhecido e recomendado por todas as igrejas. Ele iria com Tito para buscar aquela oferta na igreja de Corinto. Mas será que iriam só os dois? Não. Veja um outro versículo mais adiante, está na projeção. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. 3 pessoas para buscar a oferta que seria enviada para os cristãos da Judéia. Eu me sinto muito confortável para tratar desse assunto com vocês. Na nossa igreja, os assuntos financeiros estão sob a responsabilidade dos presbíteros, que não foram escolhidos por mim, foram escolhidos por vocês, ordenados por mim, vestidos por mim como pastor, mas escolhidos pela igreja, gozam da confiança de vocês. Dentre os presbíteros, no conselho, há uma comissão chamada de Comissão de Administração e Finanças, que acompanha, que supervisiona de modo mais cuidadoso o trabalho da administração e o trabalho da tesouraria, sendo este também escolhido dentre os membros do conselho. Além disso, todos os anos vocês recebem o relatório da Comissão de Exame de Contas, que apura tudo que foi feito, que aponta a fragilidade, que sugere melhoramentos, aperfeiçoamentos para que haja segurança. O que nós estamos fazendo é bíblico. Não é que haja desconfiança, é bíblico. É assim que nós devemos proceder, é assim que a igreja procedia no Novo Testamento. É necessário todo esse cuidado? Sim, é necessário. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu no versículo de número 20, está na tela também. Diz o apóstolo Paulo, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Preocupação de Paulo em proteger aqueles que administravam para que houvesse segurança. Em segundo lugar, Paulo diz, não só a administração é feita em equipe, mas ela é feita diante de Deus e segundo as leis humanas. Quando fala de sua motivação para agir de modo cuidadoso na administração, Paulo lembra que tudo é feito diante de Deus. Isso poderia soar como suficiente, e muitas pessoas acham que isso é suficiente, ou seja, eu já ofertei, eu já dizimei, agora é a igreja e Deus. Mas Paulo, ele prossegue dizendo que não basta agir de modo correto diante de Deus, é preciso agir também de modo honesto diante dos homens. Versículo 21 na tela, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Ou seja, segundo as leis humanas, segundo aquilo que é de bom senso na sociedade em que vivemos. Muitas vezes no dia a dia, nós nos perguntamos, será que é preciso esse cuidado todo? Será que precisamos realmente? Não somos todos irmãos? Será que precisamos pagar os impostos? Será que precisamos seguir essas regras? A resposta da palavra de Deus é, precisamos, devemos fazer isso. Isso pode tornar as coisas mais lentas, pode dar mais trabalho, às vezes gera incompreensões entre nós, mas no fim produz segurança, bom testemunho e, sobretudo, a glória para o nome de Deus. Termino a nossa meditação. As sementes estão nas nossas mãos. Paulo termina a sua exposição dizendo aos coríntios que quando aqueles 3 irmãos chegassem lá para receber a oferta, eles, os coríntios, teriam a oportunidade de provar o compromisso deles, que eles não amavam a Cristo somente por palavra, e eles seriam um motivo de orgulho e alegria para Paulo. Para concluir, eu quero voltar para um versículo que eu deixei de fora da exposição,
propositalmente para esse momento. Versículo de número 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, falando dos macedônios, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Toda essa conversa sobre contribuição só fará sentido se a sua vida pertence a Deus. Se isso está soando muito estranho para você, talvez seja o caso de você perguntar-se e checar o seu compromisso com Deus. Se você entregou a sua vida para Cristo, se Ele é o Senhor da sua vida, se você pertence completamente a Cristo. Se você pertence a Cristo, o convite da palavra de Deus é muito claro. Semeie em circunstâncias difíceis. Semeie com generosidade. Semeie com entusiasmo. Por fim, não seja ingênuo. Por fim, não pense que, porque se trata de um ato espiritual, a contribuição não precisa ser acompanhada, administrada segundo as melhores técnicas. Se você contribui para a nossa igreja, sinta-se à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e esclarecer as suas dúvidas, sanar aquelas questões que você tenha a respeito de qualquer tópico disso que eu estou tratando nesta manhã. Se você pertence a outra igreja cristã, certifique-se que esses cuidados também estão presentes na administração da sua igreja. No próximo domingo, farei a exposição do capítulo 9, dedicando atenção especial ao texto que diz: aquele que semeia pouco, pouco ceifará também. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Deus o abençoe, Deus dê sabedoria para que você administre bem aquilo que Ele confiou às suas mãos. Amém.